Sejam bem-vindos ao curso para prefeituras do Serviço Social comentado em questões. Bem, nós vamos hoje para a nossa terceira aula, Já falamos sobre os perfis das bancas, sobre os principais temas e hoje nós vamos abordar os principais autores. Quais são os principais autores que caem nas provas para prefeituras? Nesse sentido, todos os autores são importantes, todos os autores caem em bancas examinadoras para provas de prefeituras, mas eu já identifiquei alguns que são leitura obrigatória. De qualquer modo, fica aqui até a nossa gratidão a esses professores. Agora dia 15 de outubro, foi dia do professor e nós fizemos essa grande homenagem aos nossos queridos professores de serviço social no grupo e na fanpage. Fica aqui o nosso muito obrigado e também nossa admiração por tudo que eles já fizeram pela nossa categoria e por ainda contribuírem, por ainda estarem na luta junto conosco. Muito obrigada a todos. Bem, dos principais autores de serviço social, os que caem em prova para prefeituras, aqueles que são já assim frequentes, que não passam uma prova sequer para prefeituras sem nós vermos uma questãozinha em que a justificativa seja um desses autores. São 4. José Paulo Neto, Marília Vilela Yamamoto, Carmelita Yazbek e Regina Célia Tamás Mioto. São esses 4, gente. Não é dizendo que só vai cair esses 4, mas que os 4 sempre vão cair em provas. Sempre. As provas para a prefeitura sempre tem uma questão de fundamentos ou história, ou metodologia de serviço social, em que a justificativa vai ser José Paulo Neto ou Marília Yamamoto. Vai cair Yazbek. E geralmente tem uma questão também sobre família e políticas sociais também, que a Mioto também faz essa avaliação. Então, esses 4 são os autores que vocês devem dar ênfase, ter aquele maior cuidado de procurar os textos, os artigos, de treinar as questões desses autores. Realmente não dá para fazer prova de prefeitura sem conhecer os textos do José Paulo Neto, os textos da Marília Yamamoto, Carmelita Yazbek e a Regina Célia Mioto. Bem, o primeiro não poderia ser outro, gente? José Paulo Neto. O José Paulo Neto, ele é graduado em Letras e doutor em Serviço Social pela Pontifícia Católica de São Paulo. Esse autor não é conhecido somente no serviço social, Ele é conhecido também em algumas outras áreas, algumas categorias profissionais também estudam ele. Inclusive, o José Paulo Neto é um autor de serviço social conhecido mundialmente, internacional. Eu posso até dizer que ele é o maior nome do serviço social, porque pesquisando o nome dele nas provas de concurso, o nome dele é infinitamente mais citado do que qualquer outro professor de serviço social. Infinitamente. Não dá nem para comparar quantas vezes o nome dele foi citado. Fora que há várias questões que o José Paulo Neto é a justificativa da questão, mas ele não é citado no texto da questão. Mas que para poder responder a questão, você deveria ter o conhecimento dos textos dele.
Então aí ainda multiplica muito mais ainda o número de questões em que o José Paulo Neto é a justificativa para a sua questão de prova. E a diferença entre você passar e você não passar no concurso público. José Paulo Neto tem preferência, né? Ele fundamentou toda a teoria, os seus livros. Ele privilegiou fundamentos de serviço social, história de serviço social e o projeto ético-político. Eu coloquei aqui 3 livros dele: Ditadura e Serviço Social, uma análise do serviço social no Brasil pós-64, Capitalismo monopolista e serviço social e Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. Bem, esses 3 livros são clássicos. Podem ler os 3, podem estudar os 3. No caso, se não puderem ter os livros, nunca tiverem acesso aos livros, tem vários artigos dele na internet e também tem alguns artigos que citam trechos desses livros. Então, não tem desculpa para não ler José Paulo Neto. Sobre José Paulo Neto, eu escolhi 2 trechos que já caíram em prova, certo? Esses trechos já foram cobrados algumas vezes em prova, porque as bancas examinadoras, elas às vezes botam de acordo com o pensamento de tal autor, mas elas também cobram às vezes ipsiliter, do jeito que está ali. Então, realmente, se o aluno, o candidato, tiver a leitura do texto, vai facilitar ele encontrar as incoerências nos itens errados, porque as bancas às vezes fazem muito semelhantes e você pode ficar bem confuso na hora, bem em dúvida. Então a leitura, principalmente aquela leitura que é frequente, aquela leitura que você relaciona textos, lê um, lê 2, lê de outros autores, volta para o texto, faz questões, essa leitura é o diferencial em você poder identificar a questão certa, o item certo da questão. Então, eu aqui selecionei 2 trechos que eu acho bem interessantes dele. O primeiro: entretanto, a dinâmica das políticas sociais está longe de esgotar-se numa tensão bipolar, segmentos da sociedade demandantes Estado burguês no capitalismo monopolista. De fato, elas são resultantes extremamente complexas de um complicado jogo em que protagonistas e demandas estão atravessadas por contradições, confrontos e conflitos. É a versão do José Paulo Neto, né? Quase um conceito de políticas públicas. Agora sobre questão social. Tomar a questão social como problemática, configurada de uma totalidade social e remetê-la concretamente à relação capital-trabalho, o que significa liminarmente colocar em xeque a ordem burguesa, enquanto intervenção do Estado burguês no capitalismo monopolista. A política social deve constituir-se necessariamente em políticas sociais. As sequelas da questão social são recortadas como problemáticas particulares: o desemprego, a fome, a carência habitacional, o acidente de trabalho, a falta de escolas, a incapacidade física, assim enfrentadas. Então aqui essa versão também, conceito de questão social, é muito importante ser estudada, é importante que você decore, assim, como foi que ele formulou o entendimento dele de questão social, frisar alguns pontos, marcar, porque pode ser que a banca na prova cobre esse conceito, mude algumas palavras, e se você já tem esse conceito já decorado ou já leu ele várias vezes, você vai ter maior facilidade de identificar as cascas de banana da banca. A próxima autora não poderia ser outra, né? A Marilda Yamamoto. A Marilda, ela é graduada em Serviço Social e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. A Marilda é base de leitura
para assistente social, quanto aos temas fazer profissional, relações sociais e questão social. Deixei aqui algumas dicas de leitura, né? O serviço social na contemporaneidade, trabalho e formação profissional. Relações sociais e serviço social no Brasil, esboço de uma interpretação histórica. E serviço social em tempos de capital fetiche, capital financeiro, trabalho e questão social. Do mesmo modo, eu escolhi 2 trechos do livro dela, Serviço Social na Contemporaneidade, que, meu Deus, cai demais, despenca em prova. E escolhi o conceito de questão social, não só para vocês conhecerem, mas tentarem decorar também como foi que ela formulou o entendimento dela de questão social, porque do mesmo jeito que acontece com o Zé Paulo Neto, a banca pode mudar algum termo, e aí se a banca pedir exatamente aquele conceito, o item que você está marcando pode até estar errado. Então vamos lá. Questão social é aprendida como conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum. A produção social é cada vez mais coletiva. O trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Yamamoto. A Yamamoto também, em alguns textos dela, também é fonte, né, justificativa para questões cujo tema é reestruturação produtiva, flexibilização do trabalho, precarização. Então vamos lá, vale a pena a gente ler esse trecho. Uma flexibilização no mercado de trabalho que vem acompanhada da desregulamentação dos direitos do trabalho, de estratégias de informatização, da contratação dos trabalhadores, uma flexibilização dos produtos. A Marilda também é muito citada em prova. Muito, não tanto quanto o José Paulo Neto, mas também justifica várias questões. Esses trechos do livro aqui marcados, e também os que eu coloquei como dicas de estudo e tenho compartilhado no grupo, são imprescindíveis para a leitura, principalmente de quem vai fazer concurso para prefeituras. A próxima autora é a Carmelita Yazbek, também não poderia ser outra. Yazbek tem mestrado e doutorado em serviço social e se especializou em políticas sociais, assistência social e fazer profissional nos temas que ela mais gosta de discutir e de escrever. Os livros que eu deixo aqui para leitura são Classes Subalternas e Assistente Social, A Política Social Brasileira no Século XXI, a Prevalência dos Programas de Transferência de Renda e Políticas Públicas de Trabalho e Renda no Brasil Contemporâneo. Da mesma forma, eu marquei aqui alguns trechos que também já caíram muito em prova, né? E do mesmo modo que eu já citei Zé Paulo Neto e Yamamoto, a questão de quando ele conceitua questão social, políticas públicas, se o autor está conceituando esses termos que são sempre cobrados em prova, é interessante que você grife com a sua canetinha, é interessante que você vá lá no texto e marque quantas vezes você já viu serem cobrados em prova, quais foram as bancas que cobraram aquela questão. Então, vamos lá, a conceituação de políticas de assistência social para Yazbek. Bem, as políticas de assistência social para Yazbek são como as demais políticas no âmbito da gestão estatal da reprodução da força de trabalho. Elas buscam responder aos interesses contraditórios engendrados por diferentes instâncias da sociedade e, assim, não se configuram como simples produtos dos interesses dos de cima, mas como espaço onde também estão presentes os interesses dos subalternizados da sociedade. Sobre liberalismo,
ela vai dizer que a crise resultante do renascimento e dos ideais liberais não se confronta com práticas igualitárias e que traz no seu bojo propostas reducionistas na esfera da proteção estatal. Aí a Beck, ela faz uma análise sobre políticas públicas, cortando com o neoliberalismo, mais ou menos da mesma forma que a Yamamoto faz também. Né? Esses autores, eles não falam só sobre as políticas públicas, citando elas, né? Eles sempre fazem um resgate histórico, socioeconômico, de tudo que está acontecendo hoje como consequência de ações do passado, décadas passadas, governos passados. Então, quando eles conceituam um desses termos, eles acabam fazendo algum resgate, algum comentário sobre como nós estamos passando hoje, como nós estávamos passando ontem e por que está acontecendo isso, e sempre o neoliberalismo, o capitalismo é referência. A última autora foi a Mioto. A Mioto é graduada em Serviço Social e doutora em Saúde Mental. A Mioto, assim, ela é um nome no Serviço Social sobre família. Fala-se em família, lembramos logo da Mioto, que é um termo que é cobrado demais em provas. Por quê? Por que será que família é tão cobrada em provas? Porque nossa sociedade tem passado por transformações socioeconômicas, culturais, que esse termo família e o conceito de família, não só para a sociedade, mas para o Estado, para o Judiciário, tem passado por mudanças. Então, as bancas examinadoras têm cobrado muito dos candidatos essa atualização quanto ao conceito de família. Então, quem vai prestar concursos não pode deixar de ler Mioto, mas principalmente quem vai fazer concurso na área de prefeituras. A Mioto também, ela acaba discutindo família dentro das políticas sociais. Ela não discute família por família, mas sim o conceito de família, como a família brasileira hoje é tratada pelas políticas sociais, o que a família hoje brasileira espera dessas políticas sociais, o que as políticas sociais têm trazido a elas, e mais que isso, ela faz sempre uma reflexão sobre os governos, sobre as políticas sociais e de como tem sido esses rebatimentos, né, na vida cotidiana das famílias. Eu cito aqui 2 livros: Familismo, Direitos e Cidadania, Contradições da Política Social, e Capitalismo em Crise, Política Social e Direitos. A Mioto também, como eu já falei, muito cobrada em prova, não tanto quanto esses outros 3 autores, mas aqui eu não escolhi deixar marcado aqui para vocês um trecho sobre família, mas sim sobre políticas sociais, porque a Mioto, ela é bem conhecida, as pessoas já decoraram o conceito de família da Mioto, de tanto que ela foi cobrada, de tanto que ela é cobrada, né? Falou-se família, falou-se Mioto. Mas as bancas examinadoras cobram família dentro de políticas sociais. Costumam perguntar sobre políticas sociais, Mioto e políticas sociais. E às vezes o candidato fica esperando, deve estar perguntando sobre família, mas só que no caso, políticas sociais é um termo maior, mais abrangente que família. Então vamos lá ao trecho. Com referência à intervenção profissional,
Observa-se que a inclusão da política social no debate da profissão permite concretamente os seus objetivos na sociedade capitalista. Pode sobrepor, no caso da intervenção, a questão do por que fazer, a do como fazer, com o aprofundamento da investigação sobre a inter-relação política social e serviço social nas bases da teoria social crítica. Pode-se avançar o conhecimento em direção ao para que fazer. As proposições daí advindas constituíram as bases de um projeto profissional para os assistentes sociais brasileiros, construindo coletivamente e conhecido como Projeto Ético-Político Profissional. Então, assim como José Paulo Neto, a Mioto também discute o projeto ético-político dos assistentes sociais. Não só eles dois, né? Vários autores. Mas eles dois, Mioto e José Paulo Neto, já foram cobrados várias vezes também quanto ao projeto ético-político. Então, gente, assim, por fim, eu estou sempre retomando a questão da leitura com vocês, sempre deixando essa dica, batendo nesse ponto, até pedindo, gente, vamos estudar, porque não tem um professor, não existe esse professor que vá mastigar tanto a matéria para vocês, que vocês não vão precisar ter a leitura dos textos, que vocês não vão precisar ter a leitura dos livros, que a percepção desse professor vai ser suficiente para você não ler esses textos. Então, realmente, os livros, os autores, os clássicos de serviço social é que são cobrados. Não é cobrada a versão da Sara, não é cobrada a versão e compreensão e apreensão de outro professor, mas sim dos clássicos, dos autores de livros, da graduação, do mestrado, do doutorado. Então é isso, vão aos livros, recorram a eles, eles são a base de tudo. Se vocês tiverem a leitura dos livros, o hábito de ler e treinar, ler e treinar e ler, é muito mais eficiente do que qualquer curso que vocês possam pagar. A verdade é essa. Os conteúdos dos livros, dos artigos e das legislações são os conteúdos mais importantes, são os conteúdos referência para os alunos de serviço social. Então, deixo aqui um abraço. Entrem no nosso canal do YouTube, inscrevam-se, curtam a nossa fanpage e participem do nosso grupo. Um beijo. Tchau!